A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, esta tarde abençoada, eu quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos que neste momento estão assistindo este vídeo, ouvindo esta palavra. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em um mundo onde a disputa é muito grande. Há uma disputa muito grande entre aqueles que não conhecem a Deus. Eles fazem de tudo para ver o teu semelhante lá embaixo, arruinado, falido e até morto. Meus amados irmãos, no mundo em que nós vivemos, há uma briga por posições. Meus amados irmãos, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquele povo que teme ao Senhor, eles vivem no mundo, mas eles fazem a diferença. Meus amados irmãos, por que eles fazem a diferença? O povo que teme a Deus, eles têm amor. Oh, meus amados irmãos, aleluia, existe na Bíblia Sagrada uma palavra que de uma forma assustadora ela vem se cumprindo agora. E nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos perto do fim. Jesus está voltando. Meus amados irmãos, e está escrito em tua santa e poderosa palavra, que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriarão. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, hoje, infelizmente, os homens, as mulheres que professam o nome de Cristo, hoje, eles estão usando a mídia para falar mal do teu semelhante. E o que mais dói em nossos corações é em saber que eles estão falando mal daqueles que professam o nome do Senhor. Nós adoramos, servimos o mesmo Deus, e as pessoas usam as mídias, meus amados irmãos, para falar mal de alguém que serve o mesmo Deus. Meus amados irmãos, a salvação é individual. Nós sabemos que o médico não veio para o são, mas o médico veio para o doente. E assim é o Senhor Jesus Cristo. Ele não veio para o são, mas ele veio para o doente. Agora, quem sou eu e quem é você para usar, meus amados irmãos, a mídia? A gente muitas das vezes está acontecendo, no mundo em que nós vivemos, no meio evangélico está acontecendo, meus amados irmãos, de pessoas usar a mídia para rebaixar pessoas, para rebaixar o ministério, vir falando mal de pessoas, quando elas percebem que são pessoas, que são ministérios que não andam na doutrina, que não pregam o evangelho verdadeiro do Senhor, eles começam a caluniar. Eles começam, meus amados irmãos, a falar mal. Louvado seja Deus, meus amados, e isto não cabe em nós, meus amados irmãos, porque quando alguém ele começa a criticar, ele começa a rebaixar estas pessoas, meus amados irmãos, estas pessoas estão se colocando na posição de juiz. A igreja que teme a Deus, a verdadeira igreja, não vai fazer isto, mas ela vai orar, ela vai aconselhar essas pessoas por intermédio da palavra, por meio do Espírito Santo. Meus amados irmãos, porque estas pessoas que não agradam a Deus, elas estão doentes, elas estão enfermas espiritual e elas precisam de ajuda. Meus amados irmãos, quantas pessoas que professam o nome do Senhor Jesus Cristo, mas são assassinos? Porque, meus amados irmãos, uma pessoa doente, meus amados irmãos, quando elas se encontram acamadas, se ali o médico não passar o remédio certo, mas passar o remédio errado, o que vai acontecer com aquela pessoa doente? Aquela pessoa, ela vai a óbito. Aquela pessoa não vai suportar, mas ela vai a óbito. Então, quando o médico passa o remédio certo, meus amados irmãos, a tendência é este doente se levantar.
A tendência é este doente receber a cura. Louvado seja Deus. E no sentido espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quantas pessoas, meus irmãos, a cada dia estão indo para baixo? Porque aqueles que alegam fazer a vontade do Senhor não estão sabendo chegar até estas pessoas com palavra. Não estão sabendo orar, jejuar, falar com Deus a favor delas. Mas na primeira oportunidade, elas descem o pau. Isto significa, falam duro, não conseguem levar a Bíblia para essas pessoas, mas soltam palavras pesadas delas mesmas. Não sabem usar a Bíblia. Na Bíblia nós encontramos remédio para estes doentes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de João, na primeira epístola de João, louvado seja Deus, aleluia, lá no versículo 15 está escrito: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O livro de 1 João, capítulo 3, versículo 15. Primeira epístola de João, aleluia, capítulo 3, versículo 15. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, não sou eu, é assassino. Ora, vós bem sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. No versículo 15. Quantas pessoas na posição de assassino, ao invés, meus amados irmãos, de aplicar o remédio certo, que é a palavra do Senhor, pois diz o Senhor em tua palavra, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí está o remédio para o doente. Mas muitas pessoas não sabem levar o verdadeiro remédio, mas estão levando veneno. Porque quando aplicam a palavra, que não está na Bíblia Sagrada, mas é delas mesmo, isto é veneno. E você está fazendo com que essas pessoas espiritualmente vá a óbito, vá à morte definitiva espiritual. Nós vemos aqui na palavra santa do Senhor, aleluia, lá no versículo 16, capítulo 3, versículo 16, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quantas pessoas não estão sabendo dar a vida para os irmãos, mas estão criticando, se acham os melhores, e andam criticando os doentes. Quem são os doentes? Aqueles que lá atrás estavam no caminho estreito. Aqueles que lá atrás não faziam muitas coisas porque era pecado, hoje estão fazendo. Aquilo que não podia, hoje pode. Meus amados irmãos, aleluia. Mas nem por isso nós vamos criticar. Nem por isso nós vamos condenar estas pessoas. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos orar por elas. Nós vamos aplicar o verdadeiro remédio para elas, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, meus amados, na palavra santa do Senhor, aleluia, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quantas pessoas não estão sabendo mais dar a vida pelo fraco, pelo caído, pelo doente? Igreja de Jesus, acorde nesta tarde, acorde, comece a buscar remédio dentro da Bíblia Sagrada. Jesus, aleluia, deixou a palavra. Jesus é a própria palavra. Nós temos este remédio, esta libertação, esta salvação para estes doentes. Então, meus amados irmãos, quantas e quantas pessoas estão igual ao mundo? O mundo lá fora, um quer pisar no outro. Meus amados irmãos, o mundo lá fora, elas querem um desqualificar o outro. Cada um quer ser melhor do que o outro. É ódio em cima de ódio. Mas quando se trata da igreja do Senhor Jesus, não deve ser assim. Não deve ser assim. Uma das maiores virtudes que o Senhor deixou para a sua igreja
Louvado seja Deus, é o amor. Sem o amor e a santificação, ninguém verá a Deus. E hoje nós vemos uma luta, uma briga, meus amados irmãos, para as nossas dores, meus irmãos, para a nossa tristeza. Nós vemos isto hoje no meio evangélico. Nós precisamos ajudar aqueles que saíram fora do caminho estreito, aqueles que, meus amados irmãos, já não vivem mais em santidade, não quer mais viver em novidade de vida. Nós não fomos chamados para fazer essas pessoas entrar em óbito no sentido espiritual, acabar de matá-los, não de forma alguma. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos a palavra do Senhor, e o Espírito Santo se encarregará de libertar estas vidas, de convencer estas vidas. Mas, meus amados irmãos, no meio evangélico há muitos assassinos, e segundo a palavra de Deus, no último dia elas serão reprovadas, porque não estão tendo paciência, não estão tendo misericórdia com teus irmãos e irmãs na fé. Nós precisamos entender e compreender que o Senhor Jesus, Ele não veio, aleluia, para os sãos, mas Ele veio para doentes. Louvado seja Deus, Ele deu a vida pelos doentes espirituais, Ele derramou sangue, Ele sofreu por estas vidas, e eu e você também. Nós precisamos dar tudo de nós, aleluia, pelos fracos, pelos caídos, pelos enfermos, pelos doentes espirituais. Pense nisto. Você está na posição de um misericordioso, ou você está na posição de um assassino? Qual, aleluia, a posição que eu e você se encontram? Qual é a posição? Não diga para mim, mas diga para o Senhor em teu coração. Pois nós vemos aqui na santa palavra do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, meus amados irmãos, aleluia, o ministério em que você congrega, louvado seja Deus, aleluia, não se levante contra outros ministérios, porque muitas das vezes não estão no caminho estreito, não estão servindo a Deus, aleluia, dando ouvido ao verdadeiro evangelho. Mas ore por elas, chore por elas, dê a vida por elas, imite a Jesus. Eu digo a vocês mais uma vez, elas estão doentes, e o remédio está dentro deste livro chamado Bíblia Sagrada, que está em tuas mãos. Então, a partir de hoje, não fale de si mesmo para elas, mas fale a palavra de Deus. O remédio que espiritualmente cura aqueles que estão fracos, que estão caídos, que estão desviados. Meus amados irmãos, pense nisto, nesta tarde maravilhosa. 1 João, capítulo 3, pense nisto nesta tarde abençoada. Louvado seja Deus, aleluia, o versículo 14 e o versículo 15. Aleluia. Qual é a tua posição? Aleluia. Qual é a tua posição? Qual é a minha posição? Aleluia. De um misericordioso ou de um assassino? Qual é a palavra que você tem soltado da tua boca em relação àqueles que não andam na doutrina? Em relação àqueles que estão caídos, estão fracos, estão, enfim, doente espiritual? Qual é o tipo de palavra que você tem levado para elas? Qual é o tipo de palavras que nós temos levado para elas? Louvado seja Deus. Nós, a igreja do Senhor, precisamos fazer a diferença, ter paciência com os fracos, levar a palavra, orar por elas, porque, meus amados irmãos, enquanto há vida, há esperança. Fique esta palavra para o teu elevo espiritual. Louvado seja Deus. Comece a levar remédio para elas, comece a calejar os joelhos, comece a chorar por elas, pois assim fez o Senhor Jesus. Vamos imitar o Senhor para que haja cura na vida dos doentes. Deus abençoe, meus amados irmãos, e eu te aguardo no próximo vídeo.